Hoje a gente vem aqui falando justamente desse tema que o deputado Evaldo suscitou aqui nas suas palavras, muito bem colocado, sobre autismo, e as outras diferenças, né? Porque é um mundo que a gente busca tanto, prega tanto por inclusão, e às vezes até em altas camadas sociais, em pessoas com bastante estudo, a gente ainda não vê a educação e o respeito. Porque a inclusão, ela nada mais inicia da educação mesmo. Tem que vir. Ontem, por coincidência, eu estava até com essa virose aí, que todo mundo estava pegando. Se eu melhorar, eu consegui ir para Teresina e vim hoje de manhã cedo, que eu melhorei. Mas aí foi até mim uma pessoa do assentamento Cajueiro, uma mãe, que tem uma filha autista na escola municipal de Parnaíba, porque com seus, a gente tem que ouvir os problemas para também poder acertar. E ela questionando por que a diretora passou para a monitora, porque lá o prefeito Mão Santa, ele coloca monitores vinculado com as faculdades, ele tem convênio com as universidades e tem monitores e tem já hoje equipe multidisciplinar preocupados nas escolas justamente com quem tem qualquer deficiência. Então, existe, para cada equipe, existe os seus monitores, que são os estagiados de cursos afins das áreas e treinados para estarem em cada colégio, em cada sala de aula e, às vezes, até por aluno, porque depende muito do caso e depende muito do laudo, né? Então, assim, e tem uma diretoria só para crianças especiais, na rede municipal. E essa mãe chegou muito aflita de um assentamento, que a gente chama assentamento Cajueiro, zona rural de Parnaíba, que a diretora simplesmente jogou a filha para a monitora, mas não explicou o laudo. E que se sentiu insegura e pediu, inclusive, para mudar a diretora. Aí eu estava doente, realmente liguei para o prefeito, ela atendeu, né? Ela foi lá até o prefeito e a atendeu. E o prefeito hoje, eu já ligando para ele, imediatamente já visitou as escolas, dando esse exemplo, pegou as equipes multidisciplinares, porque não adianta só a gente instaurar, isso é um processo mesmo. É tão difícil que você está fazendo com faculdades, que são pessoas que estão estudando treinado, com a equipe multidisciplinar, e você ainda vê falhas em algum processo. Então, a gente tem que tentar juntar a comunidade. Por que eu dei esse exemplo? Porque quando a comunidade também participa, quando ela também alerta, quando ela também denuncia, como o deputado Franzé botou aqui, o canal, não, o número que vai ter para denúncias, ajuda também a que a gente tome providências, não só a polícia, né, mas também nós, também, cada um nos municípios que atua, cada um no seu ciclo social, possa também tomar alguma providência que está ao seu alcance, porque é isso sim fazer uma sociedade melhor. Queria agradecer aqui Fábio Novo, por ter ajudado, porque aqui eu gosto de ser muito justa. Eu fiz uma lei ano passado, incluindo, e o doutor Fábio Novo foi um dos que me ajudou a aprovar a lei, colocando o espetáculo Homem Chamado Jesus de Parnaíba, que só Floriano tinha como imaterializado, mas lá também o nosso é muito grande, e a gente conseguiu nessa casa aprovar, e conseguimos recursos também, quando a gente tem que elogiar, também a gente tem que elogiar. Com muito esforço, o governo, a princípio eu não queria mandar, mas a gente tem que elogiar, mandou o recurso também. Esse ano superou o ano passado, porque além do recurso que a prefeitura já ajuda, e que a Gracinha também ajudou como deputada, o governo também ajudou, e foi um dos maiores espetáculos, o Homem Chamado Jesus, mesmo com chuva, já teve na cidade de Parnaíba o desse ano, na Sexta-feira Santa. Então, quando é para o bem, a gente sempre agradece e pede que tenham outros recursos. Então, a gente agradece aí a Secretaria de Cultura, que participou e que ajudou através do excelentíssimo senhor governador. E a gente também queria, falando sobre um pouco de autismo, eu tenho, como o deputado falou muito bem, não é só autismo, né? A gente fala o autismo porque hoje é o dia do autismo, mas são muitas diferenças. O mundo, primeiro, que ele não é justo, nós temos todo tipo de diferença. Além dessas diferenças dos especiais, eu tenho, inclusive, um primo de primeiro grau, filho do meu tio Mário e da tia Ana, para dar um exemplo do que o Evaldo colocou, muito bem colocado, que para algumas pessoas aquilo
é algo que diminui, mas não é. Esse meu primo hoje, ele tem quase 50 anos. Ele é da idade da minha irmã, ele deve ter 40 e tanto, da minha irmã da Cassandra. E ele é o mais querido e que faz companhia dos meus tios hoje, que é o tio Mário, que é médico, e da tia Ana. E naquela época era bem mais difícil, né? Porque não tinha esses recursos que nós temos hoje. Até criar uma criança com síndrome de Down não era tão fácil. A inclusão, colégios não aceitavam, mal tinha pai. Os recursos eram muito mesmo. Eu me lembro que a minha tia tinha 5 filhos. Ela tem 2 médicos em São Luís e 2 da área jurídica também em São Luís. Todos moram lá. E hoje quem faz companhia e o querido de toda a família, a alegria da família é o Fernando. Então, não é assim. Então, Evaldo, quando você falou isso, me tocou nessa parte, porque isso é real. Hoje, por exemplo, o Fernando é a alegria da família que sempre foi. Lá são 5 filhos, ele é o especial e ele é que é a alegria da família. Então, assim, tem que ter respeitado, tem que ter inclusão social, ele é bem participativo, embora com síndrome de Down, entende bem no limite, né? Foi bem progredido, porque tinha pai médico, tinha a mãe que se dedicou muito, porque naquela época era até difícil, né? Você contar com profissionais. Mas assim, a gente tem que tratar todos com respeito nas suas diferenças, né? Que a igualdade e a justiça é isso. Tratar a igualdade nas suas diferenças. Enquanto a gente não entender isso e não entender que nós somos todos diferentes por algum motivo e que nós pensamos diferente também porque nós somos seres humanos, a gente saber se limitar a debates de ideias também, saber se limitar a ideia quando for política e de filosofia e não levar para o pessoal. Porque as agressões pessoais também, quando elas são, principalmente a mulher, a gente vê que dá uma intimidação, há um medo delas entrarem muitas vezes. Agora mesmo, essas filiações de município, a gente vê muita pouca mulher querendo entrar na política. Na seara de vereador, né? A gente tentando vereadores e as mulheres têm medo mesmo. Por quê? Porque a vida fica muito exposta. E muitas, às vezes eu até brinco, eu tenho um couro grosso demais, porque eu nem ligo, mas não. É porque é diferente mesmo. Algumas entram até num processo de ansiedade. Quando as pessoas confundem a política com a politicagem, começam com as agressões pessoais e não lembram que ali tem uma família, que ali às vezes tem um esposo, tem os filhos, tem os pais. Lembram e querem confundir algo que nada tem a ver com os debates ideológicos. Então isso afasta as mulheres e a gente tem dado muita força. Simone, você tem que ajudar nisso também, porque a gente tem que dar força e coragem para que outras mulheres entendam que os homens, quando eles são bons, eles são os primeiros a respeitar as mulheres. Até que quando eles veem uma mulher sendo violentada na rua, ele não precisa ser parente, eles dizem, epa, não é por aí não. Vamos aqui, não precisa ser parente. Mas a mulher tem que se sentir mais segura mesmo, porque a nossa criação ainda foi muito essa criação, que o homem era o patriarcalismo mesmo, né? O homem que era o centro, que era o que trabalhava, as mulheres adquiriram os direitos há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo mesmo. Então, tudo isso é diferente. Então, hoje, aproveitando, para a gente refletir, primeiro, respeito, amor ao próximo e lembrar que, sem luta hoje, não há futuro melhor. E pedir mais uma súplica aqui ao Santana. Por favor, nosso amigo Santana, presidente da GESPISA, e excelentíssimo senhor governador. Está tendo uma virose, inclusive estão culpando só as moscas. Eu não tive contato com nenhuma mosca, eu só tive contato com a água. A água está da GESPISA, os municípios que estão, continua com os testes abaixo dos tratamentos, além de não chegar. Ela não está sendo tratada corretamente. Cadê os testes das águas? A água não está sendo... nós estamos falando de uma coisa secular já, minha gente. De algo primário, que a Constituição é básica, a água é vida, não adianta a gente falar de remédios, de medicamento, encher os postos de saúde, encher os pronto-socorro com virose e culpar só as moscas. Eu mesmo não tive contato com nenhuma mosca, então não vou culpar a mosca.
Então, assim, nós estamos tendo um problema maior, água e esgoto a céu aberto em toda a região que é abastecida pela Gespisa. E atentai bem, Parnaíba arrecada 60 milhões por ano e é tirado do seu povo o direito de tomar uma água potável de qualidade, de chegar água até as casas e as regiões e de ter esgoto. E agora que o nosso repúdio, novamente, vou marcar uma audiência com a Gespisa e com a SEMAR, que de forma absoluta e arbitrária, a SEMAR Piauí está... doutor Hélio devia estar aqui, né? Que foi a indicação dele. Daniel, Parnaíba, prendendo os Big Jata e Big Fossa, mas estão e multando. Mas desde 2017, tem milhões de audiência pública da prefeitura contra a Gespisa, pedindo para que recebam esgoto, já que ele não trata o esgoto e só cobram, eles recebam esgoto na lagoa de estabilização da Gespisa. Eles não recebem e jogavam na cidade inteira, o aterro municipal teve que receber, obrigado, para não ficar na cidade inteira. Nós temos bairros de calamidade pública o ano inteiro, como bairro do Carmo, São Vicente de Paulo, o grande centro de Parnaíba, São José, que os esgotos voltam para casa. E mais grave do que sair do Big Jato são as doenças geradas pelos esgotos a céu aberto, pelo consumidor que é lesado, roubado 60 milhões por ano só da cidade de Parnaíba e não tem direito a esgoto e ainda contamina o maior poluidor. O presidente da SEMAR tinha que ser preso, porque o maior poluidor é a Gespisa, ele não age, está pegando o pequeno. Aqui eu faço uma denúncia para o Ministério Público e vou fazer de novo. Tinha que ser preso da SEMAR, tinha que ser preso da Gespisa e o governador está no páreo, porque está acima deles. Eles estão poluindo o rio todo, porque jogam todo o esgoto das casas do bairro do Carmo, vai para o Rio Parnaíba. Por que prende um motorista pequeno e multa 80 mil reais um pequeno? Isso é covardia. Vão resolver o problema, resolvam o problema que vocês são pagos para isso, recebem do consumidor 60 milhões, não prestam conta, não tem prestação de conta, e não fornece, não abastece. Então, Santana, atentai bem, é bom não pedir voto em Parnaíba não, tá ruim para você lá. Então, aqui nós encerramos nossas palavras e somos contra essa virose da Gespisa, que é a virose da falta de vergonha.